nós pedimos a tua bênção. Amém. Nós temos uma diferença em relação a Moisés. Inicialmente é tudo muito semelhante, mas tem uma diferença significativa. Também nos dias de Moisés, eles tinham a presença de Deus, segundo a promessa de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Essa presença era vista na nuvem, que os cobria durante o dia, na coluna de fogo durante a noite, também nos milagres, também no maná que descia do céu, e assim o Senhor estava com eles. Mais ou menos no início do segundo ano no deserto, porque eles murmuravam muito, chegou a hora de Deus fazer aliança com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. É chamado Aliança do Monte Sinai. Esse é um momento muito importante no Velho Testamento. Ele é citado nos Salmos, nos profetas, por aí afora. Esse é um momento muito importante. Não é que só Deus tinha uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, agora ele tinha uma aliança com a descendência deles, que ele os tirou do Egito. Moisés subiu no Monte Sinai, ou Monte Horebe, muitos acreditam que é exatamente o mesmo monte, com dois nomes diferentes. Ele fica 40 dias, porque Deus ia dar os 10 mandamentos e a partir daí começar a dar toda a lei de Moisés. O primeiro mandamento desta aliança é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Esse é o primeiro mandamento. O mais importante é amar a Deus. O segundo mais importante é amar o próximo como a nós mesmos. São primeiro e segundo mandamentos na ordem de importância. Na ordem histórica dada: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O fato é que Moisés demorou 40 dias para descer, Deus não avisou o prazo, o povo era dado à idolatria desde o Egito, o povo era dado à idolatria, eles foram dados à idolatria até depois desse período. Naquele discurso final de Josué, no final do livro de Josué, quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aí o povo diz assim: nós também. Josué falou: espera aí, eu conheço vocês. Se vocês vão realmente andar com Deus, lance fora os ídolos de vocês. Veja, eles tinham visto os milagres, eles agora tinham possuído a terra prometida e tinha idólatras no meio deles. Então a idolatria foi sempre um problemão. Moisés demorou para descer, botaram uma pressão tremenda em Arão. Você conhece, né, gente? Aquele crente, se botar pressão, ele vai para o mundo, né? Se tiver pressão, ele sai da casinha. Se tiver pressão, ele vira outro. Botaram pressão no Arão. Arão falou assim: tirem as argolas, presta bem atenção, como é que moda muda de século para século. 36 séculos atrás, os homens e as mulheres usavam argolas de ouro. Eu não usaria, acho muito feio, mas eles usavam 36 séculos atrás. Arão disse: pega as argolas de ouro, traz tudo para mim. Fundiu, fez um bezerro de ouro e disse: aí está o Deus que tirou vocês do Egito. Chegou a hora de Moisés descer do Monte Sinai, ele ouviu um alarido, um louvor ao bezerro. Quando ele percebeu, o sangue subiu. Pegou as duas tábuas com os 10 mandamentos de pedra, quebrou ali e já saiu da casinha depois de 40 dias de oração e jejum. Deu uma bronca no povo. Para resumir, Deus mandou ele subir de novo. Foi 2 jejuns de 40 dias, mas tem milagre aí. Se você fosse fazer jejum de 40 dias, você tinha que ser mais jovem, porque mais velho dá uma encrenca tremenda, e mesmo jovem teria que ser muito saudável. E em 40 dias a pessoa vira pele e osso, pode dar desequilíbrio químico no cérebro e a pessoa fica doidinha para o resto da vida. Como tem crente que foi fazer jejum de 40 dias, saiu da casinha, foi para o mundo das nuvens, está lá nas nuvens até hoje. Mas a base de milagre, ele fez um jejum de 40 dias. Depois, a base de milagre, ele fez outro em seguida. Mas nesse inteirinho, Deus falou: a minha presença não vai mais com você. Não vai mais. Porque se eu andar com esse povo, eu vou matar todo mundo. Depois de tanta glória, tanto poder, se eles continuarem nessas abominações, vai morrer todo mundo. Para não matar todo mundo, eu não vou. E vai um anjo.
Moisés falou, espera aí. Era como se ele falasse assim, quando eu estava lá no deserto de Midian e a sarça ardia e não se consumia, 2 capítulos de Êxodo 3 e 4, o Senhor disse que eu tinha que ir. Joga a vara no chão, virou serpente, pega a serpente, virou a vara, bota a mão no peito e virou leprosa, põe a mão no peito, não é mais leprosa. Você vai que você vai, não quero ir, manda meu irmão. Não, você vai, eu não quero ir, manda meu irmão, eu sou talvez meio gago, acho que não. Acho que ele não era mais fluente na língua egípcia, eu não sou mais fluente na língua, mas você vai, você fala, eu falo com vocês, você fala com Arão, vocês vão lá, você vai. Final do capítulo 4 diz que Moisés resistindo para não ir, no final do capítulo 4 é simples. A ira de Deus se levantou contra Moisés, não sabemos os detalhes, e Moisés disse, sim, Senhor. Então agora Moisés resolveu ser o profeta, mas agora Deus falou, não vou mais. Moisés disse, espera aí, como que os povos da terra saberão, porque Israel foi fundado para ser uma bênção às nações. O Messias foi enviado para ser o Salvador do mundo. Deus disse para Abraão, Isaque e Jacó, em ti eu abençoarei todos os povos da terra. A Bíblia que está na sua mão, o Salvador judeu, tudo isso está nas Escrituras. E Moisés diz, como que os povos da terra saberão que nós temos graça do Senhor, favor do Senhor? Se possível, José, põe aí o texto na Nova Almeida atualizada, Êxodo 33, 16. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Como é que os povos vão saber se a presença do Senhor não for conosco? E era como se Moisés falasse, o Senhor me botou nessa fria e agora vai mandar um anjo. E o verso anterior, o verso 15, Êxodo 33, 15, Êxodo 33, 15, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés disse, eu não abro mão da tua presença. E que exemplo, eu não abro mão da tua presença. E o Senhor disse, então eu vou com você. Então eu vou com você. O povo continua reclamando, continua sendo idólatra. Deus não matou ninguém. Moisés serviu o Senhor, o povo deu trabalho. Moisés uma vez bateu na pedra que simbolizava Jesus, não entrou na terra prometida, mas não abriu mão da presença do Senhor. A diferença desses dias, irmãos, preste bem atenção, é que nós não precisamos brigar com Deus, e tem a ver com Jesus. Por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, presta bem atenção, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, Deus não tem filhos prediletos. Por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, não tem assim o melhorzinho, o piorzinho. Esse aqui jejuou mais, então mais uns pontinhos. Que bom que ele jejua, porque ele se deleita na presença de Deus. Mas ele não ganha mais pontinhos. Ninguém ganha mais pontinhos. Ele está se aproveitando, se beneficiando da presença de Deus que ele pode ter. Mas ele não ganha mais pontinhos. Ele se beneficia da glória de Deus que ele está buscando. Mas a glória é sempre de Deus. O que mudou nos tempos de Moisés, o nosso, é que nós não precisamos brigar pela presença de Deus. Ela está garantida em Cristo Jesus. Antes de subir aos céus, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. José, Mateus 28, último verso 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o verso 20 que eu vou ler com vocês. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim. A diferença é essa. Lá em Êxodo eu não vou, acabou indo, eu não vou. Aqui é, eu vou. E não tem nada a ver conosco.
Deus conhece os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas iras, nossos ódios, nossas falta de crescimento, nossos problemas, nossas confusão. Deus conhece, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Jesus. Por causa do sangue de Cristo, a graça de Deus em Cristo Jesus, eu vou com vocês. Eu vou andar com vocês. No final de Marcos ele disse assim: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se beberem no ambiente de perseguição, obrigado, enganado, alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Não é para sair bebendo veneno. A Bíblia diz: não porás o Senhor à prova, não tentarás ao Senhor. Na época de Covid, o pessoal dizia: ei, Deus que me protege, eu não estou nem aí. Não é bem assim não. Em Israel, Deus protegia o povo. A presença de Deus estava lá, mas o leproso ficava fora do arraial. O diabo falou para Jesus, citando o Salmo 91, pula daí, os anjos dele vão cuidar. Ei, Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Então é claro que não é para sair bebendo veneno, mas é claro que no contexto de perseguição, teremos que beber, sem saber estamos bebendo, e Deus pode livrar, e Deus pode levar, Ele é Deus. Vocês em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. E eles saíram para pregar. Então, Marcos 16, verso 20, eles saíram para pregar. Marcos 16, 20, estamos lendo na Nova Almeida atualizada. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Deus estava com eles. Os sinais continuavam. Os milagres continuavam aí no meio de tribulação, mas Deus estava com eles, no meio da perseguição de judeus contrários a Jesus e de império romano, toda sorte de problemas, o Senhor confirmava com sinais, porque Ele prometeu a palavra dele. Se alguém pudesse trazer um copo d'água aqui para mim, muito obrigado, irmãos. Está aqui? Já vi que eu não sou onisciente, né? Estava aqui, eu não tinha visto. Sou humano, irmão, sou humano. Mas obrigado aqui por essa água. Temos aqui no livro de Marcos um exemplo concreto da presença do Senhor. Sabe onde está Jesus? Ele não está limitado mais no tempo e no espaço. Costumo dizer aqui na igreja, evidentemente que ele se humilhou, ele se tornou homem com aparência de Oriente Médio. Claro que nos filmes Jesus está lá aquele homem barbudo, cabeludo. Claro que agora na série The Chosen, acho que vai passar no HBO, não tenho bem certeza onde vai passar. Também não vou assistir, mas estou sabendo da série. A gente costuma pensar de Jesus nesse homem. Ele não é mais assim não, irmãos. Ele em glória, quando aparece para Paulo no caminho de Damasco, ele brilhou tanto que Paulo ficou cego. E Paulo, dando seu testemunho ao longo do livro de Atos, disse: quando ele apareceu para mim, ele brilhava mais do que o sol. E quando ele aparece para João em Apocalipse, João descreve assim: sua cabeça e seus cabelos são como a neve, seus olhos como fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, significa ele fala, tudo acontece. A sua voz é como de muitas águas, e ele brilha como o sol. Assim Jesus apareceu para João, como apareceu para Paulo, apareceu para João na ilha de Patmos, fala com ele, mas atrás dele. Aí João diz: eu virei para ver quem falava comigo. Apocalipse 1:12. Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Verso 13. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido,
à altura do peito, com cinto de ouro. E a partir daí João vai descrever Jesus. Mas no verso 19 nós lemos assim: Escreve, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Verso 20, presta bem atenção. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aonde está Jesus agora? Em glória, à direita de Deus Pai, na Trindade, com a mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Aonde ele está agora? No esplendor de sendo Deus na Trindade, com a glória de Deus, com os atributos de Deus. Ele não está limitado no tempo e no espaço. Através da unidade de pessoas na Trindade, através do Espírito Santo em nós, Ele está conosco. Ele disse: estarei sempre convosco. E Ele continua conosco. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. A presença dele está garantida. E para você entender um pouco o livro de Apocalipse, não vou dar aula agora, e para dizer a verdade, nem gosto de dar aula de Apocalipse, mas é lógico que eu tenho uma boa ideia do livro, eu vou te dar boa ideia do livro agora. Se você prestar atenção, no final dos 7 selos, mais especificamente no 6º, é o período da grande tribulação, quando no finalzinho Jesus volta. O 7º selo, presta bem atenção, praticamente vai anunciar as 7 trombetas. No final das 7 trombetas é a grande tribulação de novo. Jesus vai voltar. No final das 7 taças da ira do Cordeiro, no período da tribulação, Jesus volta no final da tribulação. 3 vezes é revelado que ele vai voltar no final da grande tribulação. Nesse período das 7 taças da ira do Cordeiro, é o período do anticristo, da grande tribulação, da Babilônia que vai cair. E o capítulo 12, presta bem atenção, está lá a antiga serpente, o dragão, perseguindo a igreja ao longo dos séculos. E o capítulo 12 diz que os crentes o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. No final da grande tribulação, Jesus vem em grande poder e glória. Ele vem no capítulo 11, no final das 7 trombetas. Ele vem no finalzinho dos 7 iras da taça do Cordeiro. Ele vem numa grande multidão, milhões de anjos, sua igreja glorificada. Ele fala e tudo acontece. Isso é um resuminho aí para você ler Apocalipse, entendendo Apocalipse sem se preocupar com os mínimos detalhes. Mas outro detalhezinho para você entender Apocalipse, presta bem atenção, é o número 7. O livro é muito simbólico, e o 7 não está lá à toa, ele tem significado. É 7 estrelas, logo de cara, 7 candelabros, logo de cara, 7 igrejas, 7 selos, deu para desconfiar. 7 selos, 7 trombetas, 7 Espíritos do Senhor, 7 taças da ira do Cordeiro, deu para desconfiar? O número 7, no contexto judaico que foi dado, significava perfeição e plenitude. Os 7 candelabros são as 7 igrejas, que não são só as 7 igrejas. No primeiro século, representa simbolicamente a plenitude das igrejas, representa a gente também. Ao longo dos séculos, aonde que está Jesus glorificado? João diz: e olhei e vi alguém como o Filho do Homem. Ele vai descrever Jesus a partir daí, eu não li por causa do tempo. Ele vai descrever Jesus em glória a partir daí, e ele estava no meio dos 7 candelabros. Aonde está Jesus? No meio da plenitude da sua igreja, no meio da totalidade da sua igreja. Ao longo dos séculos, ninguém precisa esmolar pela presença de Deus,
Pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós temos a presença de Deus. Claro que às vezes parece que não tem, de tanta tribulação, de tanta aflição, e por causa das nossas emoções que desce e sobe, não muda nada. Deus é fiel e Ele está conosco. Se eu estiver me sentindo triste ou alegre, não muda nada. Se eu sentir que eu estou abandonado, não muda nada. Se eu sentir que Ele respondeu minha oração, não respondeu, não muda nada. Se Ele deixou ver aquela aflição sobre mim, talvez 10% da aflição de Jó, não muda nada. Ele continua sendo Deus e a presença dele está conosco, pronto e acabou. Ninguém precisa esmolar. Ninguém precisa, se o Senhor não for conosco, que nem Moisés. Ei, vira a página. Por causa da graça de Deus, Ele está conosco, pronto e acabou. Essa é a parte boa. Agora a parte difícil é que Ele é santo. A parte difícil, se Ele está conosco, Ele sabe tudo. Não dá para mentir, não dá para enganar. Não dá para ser hipócrita na frente de Jesus. Na frente dos crentes, a gente pode dar uma encenada, né? A gente está triste, finge de alegre. Está sem poder, grita como se tivesse, né? Não é fiel, finge que é. Quando Ele está conosco sempre, não dá para enganar. A vantagem é que a gente não precisa esmolar. Não diria desvantagem, mas o fato dele estar conosco significa que Ele sabe tudo sobre os 7 candelabros, que representam a totalidade da igreja, representa a gente também. E aí a gente pode ter igreja que está fazendo a obra de Deus, mas com as motivações erradas. Para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2:4, Apocalipse 2:4, ele diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Oh, não precisa implorar, Jesus está conosco. Mas para falar o que para nós? Você esfriou, você não me ama mais. Oh, a igreja de Éfeso lembra muitas igrejas de hoje. Pensa numa igreja boa de doutrina, está escrito nesse capítulo. Pensa numa igreja que punha elétrico para correr, mas estava funcionando no automático. Tinha obras para o Senhor com a motivação errada. O Senhor disse: olha, ou você se arrepende, ou vou remover o candelabro. Mas nós lemos no capítulo 1, os 7 candelabros representam as 7 igrejas. As 7 igrejas representam a totalidade das igrejas. Jesus estava dizendo: eu vou sumir com vocês. Aí Apocalipse: vou sumir com vocês. Continuar frio desse jeito, vou sumir com vocês. Estou querendo dizer uma coisa para vocês: não precisamos esmolar pela presença de Deus, não precisamos. Mas precisamos andar com o Senhor com autenticidade. Ele não está procurando super crente que não fica triste. Ele não está procurando super crente que está triste e finge de alegre. Ele não está procurando super crente que está vazio e finge que está cheio. Ele não está procurando ator. Ele não está procurando atriz. Ele está procurando crente autêntico, que no meio da luta o ama, que no meio da luta fala: está doendo. Sabe que nem o salmista: está doendo. No meio da luta: Senhor, vai demorar para responder? É assim que o salmista ora. Estou clamando dia e noite, o Senhor vai demorar? Ele está gostando de sinceridade. Ele não está querendo atriz da Globo fingindo. Ele está querendo crente que quando dói fala: está doendo, está demorando. Senhor, vou fazer a obra do Senhor, não é na minha força, na força do Espírito. Me ajuda, porque hoje eu estou mais para lá do que para cá. Ele quer autenticidade, e Ele quer motivação correta na obra.
Quem está fazendo a obra para aparecer não tem valor. Quem está fazendo a obra para, em primeiro lugar, ganhar dízimo e oferta não tem valor. Quem está fazendo a obra sem amor, por motivações financeiras, para aparecer, para ganhar troféuzinho, para ser honrado, para aparecer, não tem valor. Quem está fazendo porque, em primeiro lugar, para Jesus, tem valor. Nós não precisamos esmolar pela presença de Deus. Mas se for para ele andar no meio dos 7 candelabros e falar, eu vou sumir com você, misericórdia. Para Esmirna ele disse assim, conheço a tribulação pela qual você está passando. Ele conhece tudo, irmão. Ele permite tudo. Na tribulação, ora, clama, se humilha, não questiona. Ele sabe tudo. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Meu Deus, estou nessa pobreza, Senhor, o Senhor está vendo? Estou vendo. Conheço a sua tribulação, conheço a sua pobreza. E, embora você seja rico com a riqueza do Senhor que dura para a eternidade. Mas eu conheço também a blasfêmia nessa igreja de Esmirna, do que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. Nós não precisamos clamar pela presença de Jesus, Ele está conosco, no meio dos 7 candelabros. Mas, infelizmente, nas igrejas tem joio e ninguém consegue controlar isso. Vai vir joio. Jesus disse que o diabo bota o joio. Na igreja tem crente carnal. Não lê a Bíblia, não ora. Ele é fiscal. Ele é fiscal de curtida do Facebook. Ei, tal pessoa curtiu, não está curtindo. Por que não curtiu, não me ama? Fiscal de curtida de Facebook. Ele é fiscal de pregação. Hoje o pastor pregou bem, não pregou bem, o culto foi bom, o louvor foi ruim, sai da igreja criticando. Na igreja tem de tudo, irmão. No meio dos evangélicos tem de tudo. Tem até, meu Deus, tem até feitiçaria. Lá no primeiro século, no chamado primeiro mundo, mundo ocidental, da onde vieram as igrejas, era comum criar fraternidades e irmandades. Algumas dessas fraternidades e irmandades, no primeiro mandato, na primeira diretoria, tinha princípios muito bons. Muda a diretoria, vai mudando, vai passando um ano, décadas, séculos, mas muitas dessas irmandades secretas ficaram bem ocultistas, estavam dentro da igreja como irmandade secreta, que ficou bem ocultista, e bem ocultista dentro das igrejas. Muitas vezes vieram com os missionários e entraram nas nossas igrejas históricas, estão por aí afora ainda, com ensino bem antibíblico, realidade bem antibíblica. Assim entrou na igreja. Entra na igreja também de outra maneira. Você acha que os roteiristas de filmes nasceram sabendo tudo? São jornalistas que aprenderam a ser jornalistas e que fizeram curso para roteirista de filme. Vai escrever um filme de terror, pesquisa sobre satanismo, ocultismo, bota no enredo, o crente abre a televisão, aquele filme de terror, de matança e sangue, e cerimônias e simbolismos do mal, o crente está botando satanismo dentro da sala dele. Então nós temos Jesus, não precisa implorar, mas para ele falar o quê? Tem sinagoga de Satanás aí? São esses judeus do primeiro século que se achavam melhores judeus e melhores do que os não-gentios, porque eles entendiam que a lei de Moisés, a circuncisão, as festas judaicas, os ajudava a serem salvos. Presta bem atenção aqui que eu não quero que fique mal entendido. Claro que alguém pode celebrar a Páscoa judaica, aqui no Vale a gente organiza isso, isso é muito bom. Porque a Páscoa judaica simboliza Jesus. Se você celebrar sabendo do simbolismo e glorificando o Senhor, bênção. Se você vai celebrar a Páscoa judaica achando que vai te ajudar a ser salvo, está perdido. Quem salva é Jesus, não é Páscoa judaica. Quem acha que vai ser circuncidado e vai ser salvo, está perdido. Quem salva é Jesus. Quem acha que vai celebrar a festa do tabernáculo para ser salvo, está perdido. Não quer dizer que não pode celebrar com as boas motivações,
que aqui no Vale nós temos vários que celebram e não tem problema nenhum, é bênção. Não quero que fique aqui mal entendido, mas a sinagoga de Satanás é os que dizem: olha, só Jesus não está bom, você tem que observar a lei de Moisés. Jesus disse, aí não dizem que são judeus, mas não são, são sinagoga de Satanás. O que nós estamos falando aqui? Não precisamos implorar pela presença de Deus, não precisamos implorar pela presença de Jesus. Ele está no meio dos 7 candelabros, Ele está no meio da totalidade da sua igreja. Mas a sua igreja precisa querer estar com Ele, com a sua palavra, com oração, com louvor, muita autenticidade. Se está doendo, fala que dói. Se está triste, fala que está triste. Se está precisando de poder, fala que está precisando de poder. Autenticidade. Ele não está procurando ator e atriz fingindo espiritualidade. Ele não está procurando hipócritas. Os fariseus, que aparentemente eram religiosos, ele chamou de hipócritas e de sepulcro caiado. Ele é muito duro com isso, mas ele é muito misericordioso com arrependido, com abatido, com sincero. Não dá para enganar Jesus. Para Pérgamo ele disse: tenho, porém, contra você algumas coisas. Apocalipse 12, 14. Apocalipse 12, 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, era um falso profeta, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, também tem aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Isso é o ocultismo do primeiro século, que eu já comentei. Não quer dizer que todos de Pérgamo estavam perdidos, mas Jesus, estando no meio de sua igreja, Ele sabe tudo, não dá para enganar. Quem está nas igrejas fingindo, com segundas intenções, você sabe que ano que nós estamos, né? Com segundas intenções, não dá para enganar Jesus. Tiatira, Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que na história era filha de um sacerdote de Baal e perseguiu muito Elias, ela não era profetisa, mas nesse caso aqui ela é simbolismo de uma profetisa que não profetizava pelo Espírito Santo. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Sardes, Apocalipse 3:2. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Essa é uma tentação, irmão. Pensa em projeto para ganhar dinheiro. Projeto que vai ajudar criança, vai ajudar pobre. Pensa. Você pode facilmente fazer isso por causa do dinheiro que vai entrar. Com a motivação errada. A motivação é fazer porque eu amo a Deus, eu amo o próximo, eu quero ser um servo. Mas se fizer porque tem verba e não tem amor nenhum, se passar 1 minuto do horário de trabalho não pode fazer nada, se tiver que andar a segunda milha não pode andar, não dá para enganar Jesus. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus. Tinham segundas intenções. Apocalipse 3:9. Eis que o que eu farei com alguns do que são da sinagoga de Satanás, esses que parecem que são crentes, mas não são, parece que são judeus salvos, mas não são, coisa do primeiro século, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venha até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Isso aqui é a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:9. Essa é a igreja que Jesus fala, eu te amo. Não tem igreja perfeita, irmão.
Toda igreja vai ter joio, toda igreja vai ter crente carnal, toda igreja vai ter problema, toda igreja vai ter gente crescendo, toda igreja vai ter crente desviando, não tem igreja perfeita. Nessa igreja que Jesus amava, tinha no meio deles a sinagoga de Satanás. Laodiceia, Apocalipse 3,15, conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente, que quem dera você fosse frio ou quente. 16, Apocalipse 3,16. Assim, porque você é morno, sabe esses crentes tico-tico no fubá? É esses aqui. Assim, porque você é morto e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho, verso 18, que você compre de mim ouro refinado. Gente, a gente não precisa implorar pela presença de Jesus, mas for para levar a saraivada dessa aqui, se for para falar, eu estou querendo vomitar de você, para Éfeso eu vou sumir com essa igreja, aí, também não vale. Agora eu vou te falar para você como que é possível ser diferente. Pensa no apóstolo Paulo. Só li as cartas dele, as orações dele, as tribulações dele, as experiências dele com Deus e o quanto que ele foi usado por Deus. A presença do Senhor era com ele? Era. E qual é o normal da presença de Deus na vida dele e dos homens de Deus na Bíblia? Muita tribulação. Continuava com Deus? Continuava. Podia ficar orgulhoso com tanto poder? Podia. Deus permitiu um espinho na carne. Espinho na carne, a gente pensa que é alguma debilidade física. Os eruditos pensam que ele morreu em torno de 50 e poucos anos, não tinha óculos, que talvez fosse problema de visão, porque ele tinha saúde para outras coisas. Eles pensam que fosse problema de visão. Podia ser emocional, angústia, por causa das perseguições, das difamações. E ele orou ao Senhor que estava sempre com ele, no meio das tribulações. Ele orou ao Senhor que manifestava poder no meio das tribulações, que dava sonhos e visões e milagres no meio das tribulações. E o que Deus falou? Esse espinho na carne aí não vou tirar. Te ajuda a ficar humilde. Você tem tanto motivo para se orgulhar, principalmente por causa das revelações que Deus tinha dado, principalmente por causa da aparição de Jesus no caminho de Damasco, principalmente por causa do arrebatamento ao terceiro céu. Para você não ficar orgulhoso, você vai viver com esse espinho na carne. Jesus estava com ele, com espinho na carne. O poder de Deus estava com ele, no espinho na carne, com espinho na carne. Jesus estava com ele, o poder de Deus estava com ele enquanto ele era difamado, enquanto as pessoas diziam que ele não era apóstolo. E ele orou, Senhor, tira esse espinho, tira esse sofrimento, tira esse sofrimento. O Senhor falou, não vou tirar. Está fazendo um bem tremendo para você. Em vez de você ficar orgulhoso, você está humildezinho, de joelhos aqui na minha presença. Não vou tirar. A minha graça te basta. Porque não adianta eu te abençoar tanto que nem Salomão, fica orgulhoso e desvia que nem Salomão. Não adianta eu te abençoar tanto que nem o rei Ezequias, no final da vida está orgulhoso. Não adianta eu te abençoar tanto que nem o rei Asa, que no final da vida não confiava mais no Senhor. Não adianta eu te dar tantas coisas e você esquecer de mim como Israel esqueceu de mim na terra prometida e no deserto. Vai ficar com espinho na carne. Eu estou com você, eu te amo, mas eu tenho que te ajudar a não ficar orgulhoso. Eu tenho que te ajudar a continuar na minha presença. Esse espinho aí é muito bom, a minha graça te basta. Não, é duro, isso que nós estamos falando é duro, mas eu quero Jesus assim comigo. Eu não quero Jesus para falar, Silas, não aguento mais. Você é convertido o quê? Quase 40 anos, me converti com 14 anos, tenho 63, quase 40 anos. Você está me dando trabalho até hoje?
Se você não endireitar, Silas, vou sumir com você. Se você não endireitar, vou vomitar você. Se você... Eu quero Jesus falando assim para mim, a minha graça te basta. Tá difícil a luta, aguenta aí. Você está humildezinho aí no meu pé. Deus me abençoou tanto, irmão, se fosse contar a história da minha vida. Mas Deus não dá asa para cobra, né? Está escrito em algum lugar aí, mas não é na Bíblia. Mas Deus não dá asa para cobra, não está escrito na Bíblia. Mas Deus nunca me deu muito dinheiro. Sempre pago as contas no azul, sou muito disciplinado com dinheiro, não faço dívida. Mas eu nunca tive muito dinheiro. Falei, mas Senhor, mas tem tanta gente com muito dinheiro, tem tanto pastor com cada carrão, tem tanta gente que não sei o quê. Não estou murmurando, eu estou dizendo que das muitas bênçãos de Deus, se eu fosse contar os milagres das viagens, da vida que eu moro na Inglaterra, a casa própria que eu tenho, não estou murmurando. Os estudos dos meus filhos, Deus sempre abençoou muito. Mas eu nunca tive muito dinheiro, sempre tenho. Acabei de viajar, irmão. No Nordeste, tudo na base do milagre. A gente ganhou passagem. Lá, pastor, já está chegando, não precisa, vai ficar aqui, depois não precisa, vai ficar ali. Pastor, nós vamos levar você para Porto de Galinha, nós vamos botar você no hotel. Irmão, eu ganhei. Eu ganhei. Mas eu também queria ganhar com mais uns 5 mil na conta, mas nunca veio. Faltou esses 5 mil aí. Sempre é assim. Sempre assim. Deus sabe o que faz. Se Ele vai me dar muito dinheiro e está vendo que não é muito bom para mim, o que importa não é muito dinheiro. O que importa é estar na presença do Senhor, humilde na presença do Senhor, se deleitando nele. E no meio de um espinho na carne, que é uma aflição tremenda, espinho, é uma linguagem metafórica para coisa difícil na vida dele. O Senhor falou, eu não vou tirar, Paulo, para o seu bem eu não vou tirar, a minha graça te basta. Então, irmãos, quanto à presença de Deus, eu estou falando sério. Não saia daqui, eu vou precisar esmolar, eu vou precisar brigar que nem Jacó e o anjo. Não precisa. Jesus disse, estarei sempre convosco. Agora, o que vai atrapalhar a presença de Deus é o crente fingido. Está doendo, finge que não está. Está triste, finge que não está. Está sem poder, finge que não está. É o crente fingido. É o crente que é aquilo ali, fora dos olhos dos outros. Na igreja mostra o que tem, hein? Na hora do testemunho nem se fala. Ele quer autenticidade na presença dele. Ele quer crente com vontade de gastar tempo com ele, de se derramar na presença dele. Não precisa esmolar a presença dele. Está garantido em Cristo Jesus. Precisa estar na presença dele para ele nos corrigir, nos quebrantar e nos usar para a honra e glória do nome dele. Agora, como ele está sempre conosco, ele é fiel, ele anda no meio dos 7 candelabros, lembra disso também. Uma maravilha ser salvo, é uma maravilha ter a promessa, é uma maravilha ter a presença, mas não brinquemos de andar com Deus. Porque se for para ele falar, vou vomitar você, vou arrancar o seu candelabro, meu Deus, misericórdia. Olha, o Senhor não é brincadeira, não. Ele falou isso em glória para João, referindo-se à sua igreja ao longo dos séculos. Não dá para enganar Jesus. Dá para enganar pastor. Dá para enganar povo. Irmãos, eu não levanto de manhã para enganar ninguém. Mas está cheio de gente aí pregando para enganar povo e arrancar dinheiro do povo, e oferta do povo, e dízimo do povo. E às vezes falando o dízimo, você vai ser curado, e daí Deus vai te curar, de graça recebeste, de graças dai. Não precisa condicionar nada. É a graça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, a gente não precisa. É andar com o Senhor com humildade e fala, Senhor,
Fala comigo aqui, Senhor, me corrige, porque eu não quero que o Senhor fale para mim, vou vomitar você, vou arrancar o candelabro. Ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer isso. Mas Ele não vai tolerar hipocrisia, não vai tolerar mentira, Ele não vai tolerar coisa errada. Ninguém precisa esmolar a presença de Deus, mas precisamos nos deleitar na presença de Deus. Quanto mais íntegro e sincero, Ele vai fazer os milagres na hora certa. Sabe essas férias aí que eu nunca tive agora? Ela veio do dia para a noite, irmão. Todas as circunstâncias vieram do dia para a noite. Eu nem pedi, eu nem orei, nem desejei. Então, anda nos caminhos do Senhor, Ele vai fazer os milagres na hora que Ele tiver que fazer. Tem outros milagres que eu não quero contar agora, mas sempre tem um espinhozinho na carne, sempre tem um aperto, né? Sempre tem um apertozinho, mas Deus sabe. O que a gente precisa orar? Primeiro, acho que a gente tem que orar agradecendo que pela graça de Deus em Cristo Jesus, a presença de Deus está garantida. Amém? E a segunda coisa é pedir, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero aprender a me deleitar no Senhor. Olha, um segredo aqui de Deus. Deus quer autenticidade, Deus não quer ator. Várias vezes Ele disse, vai dar oferta, ninguém precisa saber. Lógico que tem um momento do culto que a gente levanta e dá oferta, claro. Mas assim, não precisa dar oferta e buzinar. Não precisa dar oferta e querer uma plaquinha, não precisa. Você vai jejuar, ninguém precisa saber. Lava o rosto, penteia o cabelo. Jesus disse isso. Se você orar sinceramente, entra na porta, quando orares, entra no seu quarto em secreto. Quando orares ao teu Pai que está no céu, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Ele gosta muito da oração em secreto. Ele gosta muito da oferta em secreto. Ele gosta muito do jejum em secreto. Ele gosta muito da bondade em secreto. Quando você faz para Ele, Ele está te ouvindo. E Ele não vai ter problema nenhum de te ajudar nas fraquezas. Mas Ele não vai tolerar obra de Deus com a motivação errada. Não vai tolerar. Ele não vai tolerar fingimento de espiritualidade. Ele não vai tolerar. Ele não vai tolerar a oferta com segundas intenções. Ele não vai tolerar. Ele não vai tolerar pregação, testemunho para aparecer. Ele não vai tolerar. Se tem uma pessoa que é santa, é Deus. E tem uma pessoa que não tolera fingimento, é Deus. E se tem um ser que a gente não consegue enganar, é Deus. De tal maneira que, se formos transparentes diante do Senhor, Ele vai saber derramar do Espírito Santo e nos usar para a sua glória. Primeira coisa na oração aqui é agradecer a promessa da presença. A segunda coisa é pedir para Ele nos ajudar a estarmos sempre na presença com o coração quebrantado. A partir de aí é Deus, é Deus. A partir daí, irmão, tudo pode acontecer. Os apóstolos passavam e a sombra deles curava enfermos. Tem impressão que Pedro nem soube. Passou andando assim, a sombra curou, alguém contou, Lucas escreveu, Pedro estava almoçando na casa dele, a pessoa estava curada lá. Missionária Nájua da Missão Antioquia, nós éramos da mesma igreja, a Igreja Cristo Salvo. Quando eu era adolescente, ela se converteu, vindo no mundo sem Deus. Pastor, ela diz no testemunho que ela tinha muita coisa do mal na vida dela, e ela ia na igreja, a coisa estava quase para se manifestar. O pastor chegou de uma viagem, passou no corredor, o demônio foi embora, nunca mais voltou. Nem expulsou. A unção de Deus no pastor fez o demônio sair na vida dela, nunca mais. O pastor nunca soube disso aí. Nunca soube disso aí. Se nós nos deleitarmos na presença de Deus, presença dEle em nós, no banco, aqui, ali, acolá, pode acontecer coisa que você nem orou, você nem expulsou, você nem nada. É Deus com você onde quer que você passar. Topam orar assim? Amém? Combinei com o pessoal assim, eu vou fazer essa oração.
Alguém aí que está combinado vai orar pela urna, alguém aí vai vir chamar vocês, ungir com óleo, não assusta não. Eu estou no último dia do Covid, quando possivelmente não estou transmitindo, mas não posso chegar perto de vocês. Mas fica tranquilo que o vírus não sai aqui dando cambalhota e vai cair em você, não. É de pessoa para pessoa, numa esfera de 2 metros, fica bem tranquilo. E possivelmente já não estou mais transmitindo, mas por prudência não chegarei perto de vocês, mas fica tranquilo, muitas coisas do Covid lá no início é tudo mentira, que o vírus fica na plataforma 7 dias é mentira, que ele dura 10, 15, 20 minutos é mentira, como qualquer outro vírus ele morre em segundos, até ele dar cambalhota e chegar em você e já morreu, então você fica na paz do Senhor, mas eu vou orar por vocês. Em seguida, a pastora Eda vai tomar conta do negócio bem longe de mim. Amém? Fique em pé aí, todo mundo. Vamos fazer clamor. Lembra que Jesus, ele passeia no meio dos 7 candelabros. Lembra disso? Lembra que ele conhece você. Lembra que Jesus quer ouvir a sua voz. Eu vou orar porque eu sou pastor. Minha obrigação, eu vou fazer a minha obrigação. Mas só que Jesus quer ouvir você. Do seu jeito, na sua tonalidade, sem religiosidade, não precisa ficar aleluia, aleluia, amém, amém, do seu jeitão, ele quer ouvir o seu coração enquanto eu estiver orando. Você quer falar com Jesus? Então você fala com Jesus, vou fechar os olhos, eu não vou perceber quem vai falar, mas os anjos do Senhor vão perceber, vão anotar seu nome, então você ora aí, amém? Fecha os olhos. Enquanto eu estiver orando, você ora também. Pai amado, muito obrigado. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não precisamos ser melhores do que ninguém. O Senhor não está procurando o campeão da obediência. O Senhor não está procurando. O Senhor não está procurando aquele que ora mais, aquele que ora menos, porque é o bonzão ou não é o bonzão. Pela graça de Deus em Cristo Jesus, a tua presença está garantida. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Senhor, segundo a graça do Senhor nos basta. Pai amado, mas nós queremos pedir perdão. Perdão porque a gente não consegue aguentar nem um espinho na carne, nem a unha encravada, nadinha. Dá um probleminha aqui e ali, talvez estejamos murmurando. Também pedimos perdão da nossa incredulidade. Se a minha emoção não estiver no topo, Jesus não está comigo. Ele não respondeu todas as minhas orações, Ele não está comigo. Para a hora que a gente quer, nós somos cheios de exigências. Quanto ao Senhor, somos cheios de exigências. Na hora de gastar tempo com a palavra, na hora de gastar tempo com oração, na hora de gastar tempo com louvor, na hora de tomar a decisão de ser obedientes, aí a gente não é tão exigente não. Senhor, pedimos perdão do nosso duplo padrão de convivência, de vivência espiritual, pedimos perdão de duvidar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem nudez, nem aflição, nem angústia, nem tribulação, nada, nem a morte, nem a vida, nada nos separa do amor de Deus, nada nos separa da presença do Senhor, mas nós temos nos separado do Senhor, na incredulidade, na murmuração, na reclamação de algum espinho na carne, em alguma situação temos nos distanciado do Senhor, e na hora do zelo, de não tolerar o ocultismo da televisão, da internet, o sensualismo, a pornografia, a coisa errada, e na hora de não fazer aliança com a coisa errada, nós somos muito tolerantes conosco, nos distanciando do Senhor, e quando o Senhor não responde uma oraçãozinha logo, talvez uma murmuração, uma incredulidade, Senhor, perdoa os nossos pecados. Não é o Senhor que se distancia de nós, somos nós que temos nos distanciado do Senhor.
Aquelas 7 cartas, Senhor, que mensagem pesada, mas é para nós também. Não queremos ser como Éfeso, sem o primeiro amor, com obras, com segundas intenções. Não queremos permitir ocultismo de uma forma ou outra, sensualidade, pornografia, mentira, hipocrisia, fingimento. Não queremos pregar o evangelho por causa de dinheiro, por causa de dízimo. Senhor, não queremos estar na igreja com segunda intenção. Nós não queremos aparecer, Senhor, nós não precisamos aparecer. A honra e a glória são do Senhor. Nós queremos honra e glória para o Senhor. Perdoa os nossos pecados que nos têm nos separado da presença do Senhor. Perdoa os nossos pecados que têm nos separado do Espírito Santo, do Teu poder, da Tua unção, dos dons espirituais. Perdoa os nossos pecados, porque a fidelidade do Senhor quanto à presença do Senhor está garantida. E, Senhor, nós estamos recebendo nesta noite, de maneira misericordiosa, Senhor, ouça a nossa oração. Nós estamos recebendo nesta noite, de maneira misericordiosa, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, a Tua presença em nossa vida. Quando nós entrarmos no nosso quarto, quando lermos a Bíblia, quando viermos na igreja, quando louvarmos, quando orarmos, quando estivermos no nosso carro, andando em qualquer momento, estamos recebendo a Tua presença na nossa vida. Estamos recebendo o poder do Espírito Santo. Estamos recebendo os dons espirituais. Estamos recebendo o fruto do Espírito. Estamos recebendo a Tua sabedoria, prudência, fé. Estamos recebendo olhos abertos espirituais para perceber dardos inflamados do inimigo. Quantas vezes nos afastamos do Senhor pela bobagem, a criancice, a imprudência de não perceber o dardo inflamado e deixar o nosso coração se encher de impureza e de ódio. Perdoa, Senhor, a nossa criancice. A presença do Senhor está garantida. Estamos recebendo a Tua presença. Obrigado, nós não precisamos brigar por ela, mas nós precisamos desejá-la, desejar a Tua presença, desejar o Teu amor, desejar a Tua graça, desejar a Tua misericórdia, desejar o Teu Espírito. Senhor, nós, os apóstolos, não eram melhores do que ninguém. Nós também não somos. Pai, mas nós desejamos só de passar a presença do Senhor irá abençoar pessoas. Só de entrar no banco, só de entrar na casa do vizinho, só de telefonar para o parente, só de comprar carne no açougue, só de encontrar não sei quem no mercado, nós estamos recebendo a presença do Senhor, aleluia! Estamos recebendo o sobrenatural do Senhor. A obra do Senhor não precisa acontecer dentro da igreja, ela tem que acontecer onde a Tua igreja passar, cheia da Tua presença, do Teu poder, da Tua honra e da Tua glória. Estamos recebendo, Senhor, os milagres, por causa da Tua misericórdia. Nós não estamos esmolando aqui não, Senhor, nós não estamos esmolando aqui não. Nós não precisamos esmolar, nós não precisamos. Estamos na Tua presença, lavados pelo sangue de Cristo. Entramos no Santo dos Santos pelo vivo e novo caminho que é o sangue de Cristo. Nós não estamos esmolando. Nós estamos falando baseado na pessoa e na obra de Jesus. Nós estamos na presença do Senhor baseado na obra do Cordeiro. Por isso, baseado na obra do Cordeiro, na vitória do Cordeiro, na presença do Cordeiro entre nós, estamos recebendo respostas de oração. E se a pessoa não está crendo, nós estamos recebendo. Aquele paralítico no tanque de Betesda não estava crendo, não sabia nem o nome de Jesus, foi curado.
Nós estamos recebendo orações respondidas por causa do sangue do Cordeiro. A glória é dele. Não estamos recebendo porque somos melhores. Não estamos recebendo porque somos pastores. Nem estamos recebendo porque fomos melhor ou pior na campanha. Estamos recebendo por causa do Cordeiro. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de testemunho que deram. Não receberam porque são melhores, receberam por causa do Cordeiro, venceram por causa do Cordeiro. Estamos recebendo respostas para os pedidos de oração por causa do Cordeiro. A honra e a glória são de Jesus. Estamos recebendo renovação do Espírito Santo sobre o teu povo, Senhor. Oh, Senhor, talvez o teu povo não estava muito preparado para ser batizado no Espírito Santo, mas nós estamos recebendo por causa do poder do Cordeiro, da graça do Cordeiro, da vitória do Cordeiro, do Senhor nos céus e na terra. Estamos recebendo batismo do Espírito Santo, dons espirituais, revelação, poder e unção, mas é por causa do Cordeiro. Senhor, obrigado. O Senhor passeia no meio dos 7 candelabros, mas deu até medo, Senhor, deu até medo. Queremos ouvir do Senhor coisas boas, por isso nos quebrantamos diante do Senhor. Senhor, misericórdia. Nós não queremos ouvir, mas de jeito nenhum. Vou remover o seu candelabro, mas de jeito nenhum. Não queremos ouvir estar morto, não queremos ouvir perder o primeiro amor, não queremos ouvir vou vomitar você, não queremos. Então nós vamos falar misericórdia, Senhor, nos quebranta, nos faça enxergar quando for a hora. Vai ser difícil, que esse espinho da carne tem que permanecer, mas vai ser difícil, principalmente porque os crentes vão dizer que nós estamos em pecado. Senhor, misericórdia, misericórdia, nos dá entendimento, nos dá força, nos dá fidelidade de José na prisão, nos dá a fidelidade de Davi. Misericórdia, Senhor. Glorifica o teu nome através de nossas vidas. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Você pode